O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercícios e a gente vai corrigir esse exercício aqui. Ele fala assim, ó, calcule a área aproximada de cada figura. Então a gente tem essa figura aqui, ó, um retângulo, certo? E a gente tem que calcular esta área desse retângulo. Aí olha só que interessante, ele está dividido, né, ao meio. Aqui, ó, está dividido ao meio. E se você for uma pessoa observadora, você vai ver que forma dois triângulos retângulos, certo? Um triângulo retângulo aqui embaixo e um outro triângulo retângulo ali em cima. Por esse fato, a gente pode usar as relações, né, de seno, cosseno e tangente para a gente poder descobrir o valor dos lados e calcular a área aproximada, certo? Então, olha só o que a gente vai fazer. Nesse triângulo não tinha esse valor A aqui, ó. O triângulo era desse jeito aqui. Aí eu chamei esse lado aqui de A, certo? Porque eu vou ter que descobrir ele, ok? Então como é que vai ficar? Aqui a gente tá, aqui o exercício deu, ó, que é o ângulo de 65 graus. Então a gente tem o valor do cateto oposto, né? Ó, esse aqui é o cateto oposto em relação ao ângulo de 65 graus. E esse aqui é o cateto adjacente, porque é o cateto que está junto do ângulo, né? Ó, tá junto do ângulo. E a hipotenusa está sempre oposta ao ângulo reto. Só que a hipotenusa aqui não vai interessar para a gente, porque eu tenho o valor do cateto oposto e posso descobrir a hipotenusa. Aí você se lembra qual que é a relação trigonométrica que estuda o cateto oposto e o cateto adjacente? A tangente, né? Ó, a tangente de 65 vai nos dar o valor do A aqui. Então, a tangente ela é o cateto oposto, ó, o cateto oposto em relação ao 65 vale 14, então tá aqui o 14, dividido pelo cateto adjacente, que é este segmento aqui que vale A. Então vai ficar 14 dividido por A. Aí, ó, aqui a gente tem a tangente de 65. 65 não é um ângulo notável. Então você vai lá na tabela trigonométrica e olha, o valor da tangente de 65 é aproximadamente 2,145. Aproximadamente porque eu não estou colocando todas as casas decimais, né? Lembrando que a gente aproxima esses valores aí, né, por valores irracionais, né? Os valores dos ângulos que não são notáveis. Então a gente não coloca todas as casas decimais. Então a gente tem que sempre falar aproximada. Inclusive o próprio exercício falou aqui, né? Ó, calcular a área aproximada. Então, substituir aqui a tangente de 65 por 2,145, igual a 14 sobre A. Aí, olha que interessante, você multiplica isso em cruz, né? Ó, deixa eu pegar a caneta vermelha aqui para me fazer a multiplicação aqui, ó. Você escreve tudo em forma de fração, né, ó? E aí faz A vezes 2,145, que vai dar 2,145A. E depois 1 vezes 14, que vai dar 14. Aí isso daqui deu uma equaçãozinha do primeiro grau. Aí esse 2,145 que está multiplicando A, ele passa dividindo. Aí fica A igual a 14 dividido por 2,145, que vai dar aproximadamente 6,5. Então descobrimos já a medida desse A aqui, que vale 6,5. E aí, como isso aqui é um retângulo, a gente já consegue calcular a área. Como que faz para calcular a área de retângulo? Base vezes altura. A base aqui é 14, a altura é o A. Então, ó, vai ficar 14 vezes A. Quanto que vale o A? 6,5 aproximadamente. Então, 14 vezes 6,5, que dá aproximadamente 91. Então, a área é aproximadamente 91 centímetros quadrados. Olha só que interessante. É importante você sempre colocar aqui o sinal de aproximadamente, tá? Porque você só não colocaria isso se você estivesse fazendo uma calculadora científica, colocando lá todas as casas decimais. Aí não ia precisar fazer isso porque a calculadora ia calcular lá os valores exatos. Mas como a gente está aproximando, né, ó, a tangente de 65 não é 2,145. É aproximadamente 2,145.
Mas se você colocar isso aqui na calculadora, você vai ver que vai dar 2,145 e um monte de números, certo? O próximo aqui, ó. Olha que figura interessante que a gente tem aqui. Temos um trapézio, né? Então, olha só. Esses valores de C e de D aqui não tinham. Eu que coloquei, tá? Mas antes não tinha nem o valor de C nem o valor de D. Tinha só a figura. Só que a gente tem que descobrir, né, o valor desses lados aqui. Pra gente poder calcular a área. Né? Para você calcular a área, você tem que saber o valor de todos os lados. Certo? Igual aqui, ó. Aqui a gente não calculou esse nem esse, porque isso aqui é um retângulo, né? Então esse lado é igual a esse e esse é igual a esse. Se aqui vale 14, aqui também vale 14. Se aqui vale aproximadamente 6,5, aqui também. Né? Ó, o A aproximadamente 6,5. Então aqui também vale. Só que aqui não, né? Na realidade, aqui esse segmento vai ser igual a esse e esse igual a esse. Então, por isso que eu coloquei só os valores desses dois ali, certo? Aí, olha só, aqui embaixo eu coloquei o valor do segmento inteiro. Eu chamei este espacinho aqui, ó, que também não tem o valor de A, e esse outro espacinho aqui que também não tem o valor, eu chamei de B. E esse 12 eu obtenho ele tirando o valor de A mais B, né? Sei lá, suponha que aqui vale 2, aqui também vale 2, suponha, tá? Suponha. Aqui vale 2, aqui vale 2. Quanto que vai ser o total aqui? 12 mais 4, não é? Que vai dar aí 16, certo? Só que se eu quiser saber só este segmento aqui do 12, é só eu tirar 16 menos 4, né? E aí vai dar o valor que está aqui. Então, para mim obter esse 12, eu peguei o 12 e subtraí do valor de A e do valor de B. Aí eu tenho só esse segmento aqui do meio. Para mim saber o segmento inteiro, eu tenho que fazer 12 mais A mais B, para saber o segmento inteiro. Então, olha só, se você observar, aqui também formam dois triângulos retângulos, certo? E a gente pode usar as relações trigonométricas para poder descobrir este valor de A, este valor de B, de D e de C. A gente tem 4 valores para descobrir aqui. Então, olha só. Primeiro eu vou começar usando o cosseno de 54. Por que eu vou usar o cosseno de 54? O cosseno, ele relaciona o cateto adjacente e a hipotenusa. Nesse triângulo aqui, ó, o cateto adjacente vale A. Né? Ó, esse segmento aqui embaixo eu chamei de A. Então, ele vale A. E a hipotenusa, eu tenho o valor dela, ó, que vale 3,7. Por que eu não poderia usar a tangente, por exemplo? Porque se eu usasse a tangente, né, seria o cateto oposto, que é D, dividido pelo cateto adjacente, que é A. E aí eu não ia conseguir encontrar o valor nem de D nem de A, porque eu tenho que ter só um valor faltando para poder encontrar ele, né? Então, por isso que eu uso aqui o cosseno, certo? E o seno, né? Se eu usasse o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aí eu ia encontrar o valor do D aqui. Só que tem uma outra forma, né? Só que a gente vai fazer isso mais pra frente, tá? Depois ali a gente vai ver também o seno para encontrar o valor do D ali. Primeiro vamos encontrar o A. Vamos por partes. Vamos pro A, pro B, C e por fim o D. Vamos na ordem alfabética aí. Então, o cosseno de 54 é o cateto adjacente, que é A, dividido pela hipotenusa, que é 3,7. Cosseno de 54. Vai lá na tabela trigonométrica e olha qual que é o valor dele. É aproximadamente 0,588. E aí eu igualei aqui a A sobre 3,7. Aí, de novo, a gente faz aquela multiplicação em cruz, né? Ó, imagina o número 1 aqui embaixo. Deixa eu até escrever, né? Porque às vezes a gente fala assim e... Imagina o 1 aqui embaixo. Aí vai ficar, ó, 1 vezes A, que vai dar A, e 3,7 vezes 5,88, né? Ó, A é igual a 0,588 vezes 3,7. Lembrando que na multiplicação não importa a ordem, né? 3 vezes 0,588 ou 0,588 vezes 3,7 dá no mesmo. Fazendo a multiplicação aqui vai dar aproximadamente 2,1. De novo, aproximadamente, porque eu aproximei aqui o valor do cosseno.
Então, já descobri o valor do A, ó, aproximadamente 2,1. Então, esse segmento aqui, ó, ele mede aproximadamente 2,1, certo? Agora vamos achar o B. O B, como que eu vou fazer para me achar o B? Quais são os valores que eu tenho aí? Eu tenho o valor do cateto adjacente, né, ó, que é o próprio B aqui, que é esse segmento, né? É o cateto adjacente. E eu tenho o valor da hipotenusa, ó, que vale 4, né? A hipotenusa tem um ângulo reto aqui, ó, tá sempre oposto ao ângulo reto. Então eu vou usar a relação que estuda o cateto adjacente à hipotenusa. Qual que é essa relação? Cosseno. Cosseno de quem? 49, né, ó, que é o ângulo que está aqui. Então, cosseno de 49 vai ser igual a B sobre 4. B, que é o cateto adjacente, e o 4, que é a hipotenusa, que é a relação que relaciona o cosseno. Cosseno de 49 é aproximadamente 0,656, igual a B sobre 4. Aí, de novo, né, ó, você escreve tudo em forma de fração. Ó, vai ficar aqui dividido por 1. Aí você faz a multiplicação em cruz, né, ó. 1 vezes B, que vai dar B, e 0,656 vezes 4, que vai dar aproximadamente 2,6. De novo, aproximadamente, né, ó, porque eu aproximei o valor do cosseno de 49. Certo? Então, já descobri aqui que o B vale aproximadamente 2,6. Bom, agora a gente pode descobrir o valor do D, né? Ó, a gente pode descobrir o valor do D, que é fazendo aquela relação que eu falei no começo, ó. A gente vai usar o cateto oposto e a hipotenusa. Também poderia usar o adjacente, que a gente já sabe aqui, né? Mas vamos usar o seno aí para dar uma diferenciada. Então vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto é o D, a hipotenusa 3,7. Então, a relação que usa o cateto oposto e a hipotenusa é o seno. Então, a gente vai calcular o seno de 54. Aí você vai lá na tabela trigonométrica e olha qual que é o valor do seno de 54. É aproximadamente 0,809. Igualei ao D sobre 3,7. Aí, de novo, escreve tudo em forma de fração, né? Ó, escreve tudo em forma de fração. Vai fazer 1 vezes D, que vai dar D, 0,809 vezes 3,7, que vai dar aproximadamente 3. De novo, aproximadamente, porque eu aproximei o valor do seno aqui. Então, o valor do D aqui, ó, é aproximadamente 3. O valor do D. E o valor do B aqui é aproximadamente 2,6. Agora só falta a gente descobrir o valor do C. Só que o valor do C é mais fácil a gente descobrir. Porque olha só a relação que eu coloquei aqui, ó. Eu obtenho esse meio fazendo o 12 menos a soma de A mais B, né? Eu obtenho esse valor do meio. Então, para me obter o C aqui, ó, eu posso usar essa mesma relação, fazendo 12 menos o valor de A mais B. Então, ó, vai ser 12 menos A mais B, porque esse segmento daqui é igual a esse. Então, eu vou obter o C fazendo essa relação aqui embaixo. Aí é só fazer a substituição. C vai ser igual a 12 menos A mais B. Quanto que vale o A? 2,1. Quanto que vale o B? 2,6, né? Ó, então vai ser 2,1 mais 2,6, que dá 4,7. 12 menos 4,7 vai dar 7,1. Coloquei aqui de novo o aproximado, porque esses valores aqui são aproximados, né? Ó, o valor de A e de B são aproximados, então isso aqui também vai dar um valor aproximado. Então, o valor do C aqui, ó, acabei de descobrir, 7,1 aproximadamente. E aí a gente já consegue calcular a área do trapézio, né? Ó, isso ali é um trapézio e a gente consegue calcular a área. Aí você lembra, né? Ó, a área aproximada do trapézio, você tem que lembrar a fórmula da área do trapézio, que é base menor mais base maior dividido por 2 vezes a altura. É só fazer a substituição, certo? Primeiro você começa fazendo aqui, ó. Outra coisa que eu preciso falar para vocês. A ordem, né? A ordem que vocês colocam aí não importa, tá?
Inclusive, eu vou até mudar aqui, eu vou colocar Bzinho. Aliás, não, tá certo. Eu representei aqui como sendo a base maior, ó, como sendo o valor de 12 aqui, tá? Aliás, não, é verdade, eu vou trocar aqui, porque senão vai confundir vocês. Como é uma conta de mais, não importa a ordem também, né? Então eu vou colocar aqui B e Bzinho, para evitar aí. Bom, então, base maior aqui é essa daqui de baixo, né, ó, que vale 12. E a base menor é essa daqui de cima, que era o Czinho, né, ó, que era o Czinho que eu apaguei. E a altura vale D, né, ó, a altura é esse segmento aqui, que é igual a esse, que vale D. E dividido por 2 aqui, que é da fórmula. Aí o 12 aqui, que é a base maior, eu copiei. O Czinho eu descobri que vale 7,1, né, ó, o valor de C aqui, 7,1. O valor do D é 3, né, ó, que eu descobri aqui. E o dividido por 2 eu copiei. Aí eu fiz 12 mais 7,1 deu 19,1. Dividido por 2 e o vezes 3 eu copiei. 19,1 dividido por 2 dá 9,55. E 9,55 vezes 3 dá 28,65. E aí eu coloquei de novo aqui o sinal de aproximado, né? Porque a gente aproximou todos os valores aqui. Então, o resultado também, obviamente, vai dar aí um valor aproximado. Ok? Então, aqui você teria que lembrar aí a fórmula da área do trapézio e a fórmula da área do retângulo, certo? Mas não são exercícios difíceis. Tudo bem? Então, até o próximo aí.